ADCast, o podcast do mercado imobiliário de Ariquemes. Aqui você acompanha as novidades, tendências e empreendimentos que estão transformando a nossa cidade. O ADCast só é possível graças ao apoio de empresas que acreditam e fomentam o mercado imobiliário. Casa do Eletricista, Fortelux, Fibracom, RJ Soluções em Segurança, Arquiteto Rodrigo Campos, Rondotintas, Mazuti Construtora e Incorporadora, Protseg, Garbinato Despachante Imobiliário e Didio. ADCast, informação e inovação para quem investe em Ariquemes. Começando mais um episódio do ADCast, o 12º episódio. Estamos terminando a nossa série de 12 episódios, com a presença hoje ilustre de um grande amigo que foi responsável pela mudança no mercado imobiliário de Ariquemes. Por isso a presença dele aqui. A gente não tem teor político, mas realmente um reconhecimento para aqueles que fazem algo pelo mercado imobiliário, pelos agentes do mercado imobiliário. E meu amigo Thiago Flores, seja bem-vindo. Sou muito grato a você porque eu sei tudo que você fez pelo mercado naquele momento lá e que realmente mudou o mercado imobiliário. Seja bem-vindo ao ADCast, um prazer tê-lo aqui. Obrigado, Cássio, um abraço a todos. Para mim é uma alegria estar aqui e compartilhar, né, essa experiência que nós tivemos à frente da prefeitura, uma oportunidade única que nós tivemos e enquanto lá estivemos, nós procuramos realmente atender as mais variadas demandas da sociedade. E o setor imobiliário, à época, ele teve essa nossa preocupação, né? A gente quis fazer com que o nosso município aproveitasse aquele momento e expandisse. Aí nós vamos falar sobre isso também. Vamos falar sobre isso aí, você vai ver por que tem prédio hoje na cidade, mas vamos lá. Thiago, você é ex-policial civil? Não, você é policial civil licenciado. Isso. Já foi prefeito, agora é deputado federal. Isso. Continua como delegado, como policial. Mas principalmente, eu sou botafoguense, viu, gente? Aí, essa é a maior característica. Aí já começou a complicar o negócio. Não, mas vamos se unir aqui para sacanear o Vasco, né? Que achou pegar alguma coisa, não ganhou nada, né? Pô, vice de novo, né? Vice de novo, infelizmente. Coitado. Mas bacana. Fala para mim, Thiago, um pouco sobre você, sua história. Porque eu conheço você quando você estava como delegado, conhecemos você como policial, né? Você foi delegado. Logo em seguida você se candidatou a prefeito e dali pra frente a gente começou a te conhecer. Como é que foi a chegada, a vinda pra cá, de onde que você veio, a história com Rondônia? Olha só, eu sou nascido em Ribeirão Preto, né? A cidade do interior paulista, uma cidade boa, grande, progressista, mas parece que eu não me identificava muito. Desde pequeno ali, eu não me identificava muito com Ribeirão Preto. Eu sempre gostei de Minas Gerais. Eu não sei qual é a ligação que tinha. Minha mãe dizia que para eu dormir, ela cantava uma musiquinha. Oh, Minas Gerais, quem te conhece não te esquece jamais. Você viu que eu sou péssimo como cantor, né? Mas ela falou que quando eu via essa música, eu ficava calmo, dormia. E acabou que quis o destino que eu fui me formar em Direito em Minas Gerais. Eu prestei um concurso lá na Faculdade Pública de Juiz de Fora e ali eu tive uma primeira grande decisão na minha vida, que foi o quê? Deixar a casa, né? Deixar a casa da família, deixar o convívio dos pais, dos amigos e cair no mundão, né? E aí eu fui para Juiz de Fora, fiz faculdade de Direito lá. Quando a gente começa a ter que aprender a ser independente, é uma mudança de chave na nossa vida, né? Eu costumo dizer que até os 17 para 18 anos, eu não sabia operar um caixa automático de banco, né? Porque ficava ali, né? Sempre da mãe, pai, mãe, ali perto, tio. Eu não tive uma infância rica, longe disso, mas também nunca tive, né, o desprazer de passar fome, né, a angústia, a tristeza, a dificuldade de passar fome. A gente teve uma infância mediana, estudei em colégio público, né, mas graças a Deus nunca faltou nada. Mas quando a gente vai para a vida sozinho, aí a gente se depara com as dificuldades e tem que aprender a superá-las. Então eu morei em República, Minas Gerais é um estado de transição, né? Faz divisa com vários estados circunvizinhos ali, Bahia, Rio de Janeiro, São Paulo. Então nessa faculdade, por ser pública, vieram alunos de todo o Brasil. Então, na República que eu morava lá, tinha gente da própria Minas Gerais, mas tinha também de outros estados.
Então, eu tive, né, que lidar já primeiro com essa circunstância de dividir os afazeres da casa, né, de limpeza, dividir as despesas da casa e principalmente os alimentos, né, porque quando você vive em república, o que é seu é de todo mundo, né? É difícil você ter exclusividade de alguma coisa. Já Você não vai compartilhar ali, né? Você não fica com um bilhetinho, né? Esse aqui é meu. Então você acaba compartilhar e é um momento que você cresce bastante no sentido de atividade em grupo, conviver com diferenças, né? Porque cada um de uma região do Brasil, cada um com um sotaque diferente, com uma cultura, com uma religião. Então foi uma época de bastante conhecimento. Eu tenho muita saudade desse tempo lá de Juiz de Fora, porque foi uma época de crescimento individual muito grande, né? E dentro da faculdade de Direito, eu iniciei querendo ser, como a maioria dos que entram na faculdade, querer ser no advogado. Mas conforme eu ia me aproximando dos estudos de algumas matérias de maneira especial, né? Direito penal, processo penal, e principalmente com os estágios que eu fui fazendo durante toda a faculdade, né? Eu estagiei no Ministério Público, eu estagiei no PROCON, eu estagiei em escritórios de advogados, né, particulares. Mas quando eu estagiei no juízo de execução penal, que tinha contato direto com delegacias de polícia, e eu fui conhecer no dia a dia de uma delegacia, ali eu me encontrei. Me identifiquei. Era já na metade, no começo para metade do curso. E ali eu falei, cara, quero ser delegado de polícia. Abandonei já qualquer pretensão de qualquer outro cargo. Eu passei boa parte da minha faculdade de Direito querendo ser delegado de polícia. E aí, na época, eu me lembro certinho, 99, eu comecei o curso. Em 2004, em janeiro, eu me formei. O curso é de 5 anos, mas como nós pegamos 3 greves, atrasou um pouquinho o curso lá. E foi bom, no final das contas foi bom. Por quê? Porque no final do curso, o primeiro concurso que apareceu para fazer foi delegado de polícia em Rondônia. À época, eu confundia, era como alguns que confundia Rondônia com Roraima, né? E à época, quando eu fiz a inscrição, a internet era discada ainda. Trem era doido. Nessa época eu lembro. Aí eu fiz a inscrição pela internet, fiz escondido dos meus pais, porque meu pai e minha mãe tinham esperança ainda de eu ter mudado de ideia e virar um advogado, que era o sonho da família. E também queria que você ficasse próximo. Próximo. E eu, de repente, faço a minha inscrição num concurso em Rondônia e eu tinha uma motinha lá, uma DT 180. Você lembra dela? Lembro. Chegava cheirando combustível, cheirando gasolina na sala de aula. Vendi a motinha e comprei a passagem de ônibus e vim para aqui em Rondônia. 49 horas de viagem. O ônibus quebrou umas 2 vezes. Eu fiz esse trajeto também, vim de ônibus pra cá também. Mas era lá, quando eu cheguei aqui, prova anulada. Saí lá de Juiz de Fora, vim pra Rondônia, 2 dias de estrada. Quando eu desci e fui visitar uma delegacia, né, pra ver o dia a dia, né, a rotina em Rondônia, me deparei com a notícia que o concurso foi anulado. Aí eu fiquei nos hotelzinhos lá da rodoviária, me lembro, Hotel dos Viajantes, até hoje existe esse hotel lá. Voltei pra casa. E um misto de raiva por ter cancelado o concurso, com um misto de desafio. Agora eu vou passar aqui de todo jeito. E aí continuei, durou uns 4 meses a suspensão do concurso, né? Deu tempo de me formar, porque igual eu falei, a gente estava atrasado lá com a faculdade, né, por conta da greve. Me formei e comecei a passar nas fases, né? A fase objetiva, dissertativa, prova física, aptidão, depois médica, né? Os atestados todos, e finalmente a academia de polícia. E aí é onde me traz para a Ariquemes, né? Porque uma vez que eu passei no concurso, a academia toda, ela foi feita, academia de polícia, né? Ela foi feita no município de Porto Velho. Só que à época a nossa academia durava ali 3 meses, 3 para 4 meses. Sendo que os últimos
1 mês e 15 dias, 40, 45 dias, seria na cidade onde a gente gostaria de ser lotado, né? Para os alunos, delegados, policiais, escrivães já irem para suas cidades, né? E ali, durante o curso, me chamou a atenção que nós tínhamos uma lista na parede de todos os municípios que têm delegacia, que teria vagas. E ali, pela condição de nota, os alunos foram escolhendo os seus municípios. E, acaso, absolutamente ninguém queria Ariquemes. Ariquemes era a única caixinha... Era o patinho feio. Que ninguém queria. Tinha 3 vagas e ninguém se habilitou para vir para Ariquemes. Cacoal fechou logo, Vilhena fechou logo, Ji-Paraná, muita gente querendo ficar em Porto Velho. Mas das cidades da BR aqui, ninguém queria vir para Ariquemes. Já tinha uma informação de Ariquemes, um estudo que você não tinha? Não, talvez? Eu não tinha nada, eu não tinha nenhum estudo. Eu fiquei curioso, né? Eu falei, não, aí. E aí eu fiz uma amizade com um delegado, né? Que você vai lembrar dele, que é o Rilmo Braga. Lembro dele. Um lendário Rilmo. Quem tá assistindo aqui vai lembrar do Rilmo. Eu fiquei amigo dele. E porque ele era de Minas Gerais, a gente tinha ali a mesma ideia, a mesma cabeça e tal. Ele tinha um carro, ele tinha um carrinho lá, um Brava verde, Fiat. Ele falou, cara, vamos lá ver qual é de Ariquemes, né? O que acontece lá que ninguém quer ir? E de repente, vamos cair nós dois lá, na cidade, pra dentro. E eu vim com ele. Nós enforcamos uma aula de sexta-feira lá da academia de polícia e viemos parar aqui. Cara, pra mim foi um amor à primeira vista. Eu me senti muito bem recebido aqui. Logo na entrada a gente pediu informações para as pessoas onde era a delegacia, todos foram muito gentis. Chegamos na delegacia de polícia, fomos recepcionados pelos policiais antigão, né? Depois saímos para almoçar num restaurante que ainda era um restaurante que ficava em frente à feira, ali na Tancredo Neves, é muito tempo atrás, eu não vou me lembrar o nome, mas era bem em frente à feira. Almoçamos ali. Enfim, era para conhecer a cidade e nós ficamos aí o dia todo. E na volta da viagem nós decidimos, vamos colocar os nossos nomes lá para Ariquemes. E colocamos, eu e ele, colocamos o nome. Depois, quando tomamos posse, veio mais um colega para cá. E desde 2004, 2003 eu já passei aqui enquanto estagiário, né? Na academia. Na academia de polícia, em 2003, dezembro, eu já estava em Ariquemes. 2004, academia, eu já estava em Ariquemes, dezembro de 2004. 2005, nós tomamos posse mesmo como delegado. E aí começou a minha relação com Ariquemes, né? E quantos anos você ficou como delegado? Eu tomei posse em 2005. 2006, eu fui lotado em Buritis, mas eu mantive a minha residência em Ariquemes, então eu ia durante a semana e voltava nos finais de semana. Até 2009 fiquei em Ariquemes de novo. 2011 e 12 eu morei em Porto Velho. Voltei em 2013. Então, praticamente de 2005 a 2014 eu fiquei aqui na nossa região. Por que 2014? Porque em 2014 eu recebi o convite para ser candidato a deputado federal. 9 anos como prefeito, delegado. Eu estava como delegado e aí é uma passagem interessante essa, porque em 2013 eu era delegado regional, né? Delegado regional, à época era o nome que se dava ao delegado-chefe da região, por isso que é regional, do Vale do Jamari. Então eu era responsável por chefiar as delegacias das 9 cidades aqui, né, do Vale do Jamari. E não deixava de ser um cargo um pouco político. Ele era eminentemente investigativo, né, de coordenação das investigações, mas todas as solenidades que se tinha no município, a gente era convidado. E aí teve uma entrega, na verdade não foi uma entrega, foi um sorteio de casas populares aqui em Ariquemes. Eu lembro direitinho, isso aí foi no comecinho, em frente à rádio Verde Amazônica, no Alberi Ferraço. Eu lembro. Tava uma galera de político aí, Marinha, Raup, Confúcio. À época o prefeito era o Lourival Amorim, e naquele dia seria o sorteio das pessoas que teriam direito às casinhas. As casinhas ali do Zona Sul, à época.
E aí, na hora da solenidade, a hora que foram chamando as autoridades para compor mesa, iam chamando as pessoas lá, né? Vou chamar o vereador fulano, chamar o secretário Beltrano, prefeito, todo mundo batendo palma normalmente, né? Aí quando chamaram o meu nome lá, tinha muitas crianças também, e à época eu fazia palestras nas escolas. Tinha muita gente que conhecia da televisão, né? Porque o delegado regional concentrava as entrevistas, né? Então, era toda semana na telinha ali, falando de alguma coisa da polícia. Né? Aí, quando eu subi no palco, foi uns aplausos diferentes daqueles que os políticos haviam recebido. E quando eu me sentei... Foi o primeiro termômetro. Foi. E não, interessante. A Marinha e o Raup olharam assim, ó, perguntando, né, o que é isso, né? Acabou essa reunião, os dois me chamaram para conversar, dizendo que em 2014 teria eleição para deputado federal, a vaga era do então pré-candidato Dr. Mauro Pedro. A vaga seria do Mauro Pedro para federal. Mas caso o Dr. Mauro Pedro desistisse, se eu aceitaria vir candidato. Porque eles queriam se programar, eles que eu falo, o MDB, à época. Que era ainda era PMDB ainda. Que era PMDB e diferente dessa pegada que tem hoje, Sim. né? Mas, enfim, eles queriam se preparar, porque na eleição anterior, de 2010, eles tiveram que colocar um candidato meio às pressas. E eles estavam com receio do Dr. Mauro ele resolver não vir candidato. Então eles queriam... passar pelo mesmo problema. E passar de colocar um candidato às pressas. Então eles me convidaram para step do Dr. Mauro. Pronto ali para se ficar pronto. Der ruim. Eu falei, cara, aqui em Rondônia, eu tô chegando ainda, que é igual você falou, 9 anos. Eu não tenho nenhum padrinho político, não tinha até então, continuo não tendo, mas na época pior ainda. Eu falei, eu preciso ter pelo menos alguém para poder chamar em caso de ajuda, né? Então, é importante ter um vínculo político, partidário. Eu aceitei o desafio, me filiei no PMDB e fiquei ali no banco de reserva, né? Esperando. E aconteceu que o PMDB, à época, tinha receio, né? Dr. Mauro recuou na sua pré-candidatura e eu fui chamado para a vaga de 2014. E aí foi uma coisa muito louca, porque eu nunca tinha participado de campanha política. Aquela campanha era de 3 meses ainda. Foi a última campanha de 3 meses. Uhum. Ninguém do alto escalão, né, dos políticos me conheciam. Eu não tive apoio absolutamente de ninguém. Eram 3 meses de campanha. Eu tinha só a minha caminhonete e um colega que até hoje está comigo, que é o Moisés, que trabalhava no ML, e falou, ó, vamos caminhar na rua. Eu conheço muita gente no setor 9, sou nascida aqui em Ariquemes, e vamos andar a cidade. E aí minha campanha foi praticamente toda ela só aqui em Ariquemes. Fui 1 ou 2 vezes a Cujubim, 1 ou 2 vezes a Alto Paraíso, e no final das contas a gente acabou com mais, quase, né, 18 mil votos numa campanha sem dinheiro nenhum, na primeira. E aí na campanha, né, na política você é um número, né? Antes eu era um desconhecido na política, depois eu era o cara que fez quase 18 mil votos. E aí foi natural o convite do então governador, o Confúcio Moura, de me chamar para assumir uma superintendência que tinha no governo do estado, que era uma atribuição com o que eu praticamente fazia no dia a dia. Aqui, que era o quê? Chamava CPAS, Superintendência da Paz, que tinha como meta, né, a articulação e execução de programas voltados a combater as drogas e também a cultura de paz, que é o que era objeto das minhas palestras, né, nas escolas aqui em Ariquemes. E aí eu mudei para Porto Velho, 2015, fiquei lá como superintendente da CEPAS e nesse período foram feitos vários trabalhos nesse sentido. Eu conheci um lado aqui de Rondônia que
eu não conhecia, que era a questão das comunidades terapêuticas, né? Nós não temos aqui em Rondônia nenhuma clínica de recuperação mesmo de pessoas com dependência química, né? Clínica mesmo, com médicos, com todo aquele procedimento, nós não temos. O que mais se assemelha a isso são as comunidades terapêuticas. São comunidades aí que usam muito a palavra de Deus, né? Na recuperação, e é muito importante isso. Mas eles não têm manuseio de medicamentos, porque para aquele que está... A parte mais científica, você fala. A parte mais científica, e você tem que fazer ali praticamente uma lavagem estomacal mesmo, né, bem dizer, porque o corpo está todo intoxicado. Sim. Então você precisa de medicamentos para isso. Até por conta da E depois o acompanhamento do vício, né? Então você precisa de um acompanhamento médico, né, próximo, com psicológico também. Então, infelizmente, nós não temos, né? Não temos essa clínica nem no âmbito particular, né? Mas nós temos as comunidades terapêuticas que fazem um excelente trabalho, e eu fui mapeando no estado aquelas para as quais o governo do estado poderia fazer convênio e as prefeituras encaminhar então essas pessoas para tratamento. Mas a realidade que se deparava é caótica, porque por mais que existissem essas comunidades e eles tivessem muito boa vontade, tinham regras da vigilância sanitária que necessitavam ser obedecidas para você poder contratar com o Estado. E muitas passavam longe, né, dessas exigências feitas pela Anvisa, por exemplo, pela vigilância sanitária. Então, eu lembro que à época, por mais que nós rodássemos o Estado todo, só 4, nossa comunidade terapêutica, nós conseguimos conveniar com o Estado, né, que obedece muito pouco. Então, assim, hoje melhorou o cenário, né, tem mais comunidades terapêuticas, mas era uma realidade que eu não conhecia. Nós chegamos então no ano de 2016, né? Praticamente. E aí eu tive, como a sementinha foi plantada na eleição de 2014, 2016, naturalmente, o próprio MDB, né? PMDB à época, me convidou para ser candidato a prefeito, né? Acabou sendo uma coisa natural. Isso foi muito rápido, né? Foi tudo muito rápido, né? Pelo que você me contou, foi tudo muito rápido. Foi tudo. Até 2012, para ser bem sincero, eu sequer tratava de política. Eu era como a maioria dos brasileiros, não gostava mesmo de política. A política é tudo ladrão, não sei o quê. Esse era o meu pensamento também. E quando em 2012, que eu mencionei que eu estava em Porto Velho, eu trabalhei na Secretaria de Saúde do Estado. E lá eu tive a oportunidade de saber, de conhecer o que um político com vontade e instinto republicano, né? O quão ele pode ajudar, né? Eu conheci muitos políticos que não davam bons exemplos, porque ali eu recebia todos. O secretário à época de saúde, ele pediu para mim, para eu fazer todos os atendimentos da classe política, porque ele queria priorizar a elaboração de procedimentos de licitação, porque à época o Estado não tinha licitação para comprar nada na saúde, era tudo emergencial. E aí os preços tudo lá em cima e as cartas marcadas, sempre as mesmas empresas venciam, era um grande problema, tanto que nós só entramos na secretaria depois de uma operação da Polícia Federal. A Polícia Federal teve uma operação na Secretaria de Estado da Saúde. Fez uma limpeza. Fez uma limpeza e colocaram a gente lá dentro para tentar dar um pouco de ordem, né? E aí, então, o secretário ficou internamente elaborando esses processos de licitação, enquanto eu fiquei com todo atendimento da pasta ali. Eu era praticamente o secretário de fato, né? Não era de direito, mas era de fato. E ali eu conversava com todos, vereadores, deputados estaduais, deputados federais, senadores. Tudo de bom e tudo de ruim. E ali, com os bons exemplos, eu falei, é possível fazer algo diferente mesmo. E foi uma das coisas que me motivou a aceitar aquele convite feito pela Marinha e pelo Raup naquela solenidade de sorteio das casas, né? Eu falei, olha, tá pintando aqui uma possibilidade, né, de a gente tentar fazer diferente, né, do que alguns fizeram e dar o exemplo. Enfim, quando veio a campanha de 2016, foi uma loucura, porque a campanha de 14 foi muito amadorismo, né?
eu nunca tinha participado, não tinha dinheiro nenhum. Você foi no Oba-Oba. No Oba-Oba. Que o vento levou, você foi. No Oba-Oba. Rapaz, sabe, o dia amanhecia e eu não sabia o que eu ia fazer naquele dia. Não tinha agenda. Tinha programação, não tinha nada. Já de 2016, ela precisava ser mais profissional. A gente veio numa disputa com um candidato que estava no poder, né? O Lorival Amorim. À época, a classe empresarial, na sua maioria, com aquele receio de mudança, aquelas coisas que norteiam a política, optou em ficar ao lado do Lorival, né? Então, a maioria dos grandes empresários da cidade definiram esse apoio. E a nós, né, coube então buscar arregimentar a grande massa, né, das nossas propostas, das possibilidades que nós poderíamos implementar no município, e precisava para isso de uma direção, né? Eu me lembro certinho, a gente tinha um comitê e a gente tinha toda a programação da semana ali, as reuniões, o tempo que cada reunião poderia ter, porque nós precisávamos rodar muito, otimizar, né? O tempo, e como a gente só tinha essa sola de sapato, como diz o outro, né? Suor, saliva e sola e sapato, né? São os 3 S da campanha: suor, saliva e sola de sapato. A gente andou muito. E eu quero até fazer uma rápida menção a um cara que me ajudou muito nessa campanha, que é o Tizil Zidalias. À época, ele era também um possível candidato a prefeito pelo MDB e recuou da candidatura dele para ajudar na organização da nossa campanha. Então, ele foi um cara que tem uma experiência vasta na política, de campanha. Para mim, eu não tenho conhecimento de pessoa melhor que ele. A entrega que ele faz, o planejamento que ele tem. Então, em campanha política, eu não acompanhei como ele foi como deputado, porque foi 2006, eu não acompanhava, mas as notícias é que ele foi um bom deputado estadual, né? Mas eu conheci o Tizil de campanha. Eu admiro muito o posicionamento dele, e ele é arrojado. E ele é diferente mesmo. Então, ele fez a receita e a gente seguiu a receita. E, para além disso, ele se comprometeu bastante com a campanha em si, porque ele era o primeiro a chegar e o último a sair. A minha equipe, né, era muito boa. A gente conseguiu juntar ali grandes lideranças, né? Eu lembro, nem todas políticas, mas as lideranças das pessoas ali, a gente... E com o mesmo pensamento, né? Eu lembro que a galera tudo com o mesmo pensamento, dinâmico, né? A Maísa, né? A Maísa lá do Dr. Rigoberto. Se eu citar aqui, eu vou acabar esquecendo, mas a nossa... pra trás é melhor, pra não ser injusto. Mas a equipe era muito boa e ficou tudo ajustadinho, e a gente foi percebendo o crescimento durante os dias da campanha. Eu acho que ali no debate que teve na OAB, eu acho que foi quando a gente conseguiu, né, descolar um pouquinho e ali a gente foi manter, né, o discurso, as caminhadas, e conseguimos ao final ser vitoriosos ali num dia que para mim é um dia muito feliz. Nossa, inesquecível. Eu me arrepio cada dia que eu lembro desse dia, porque eu me lembro que eu morava nos apartamentozinhos em frente ao Jardim Botânico, ali, setor 8. Sei onde é. Eu morava ali. E aí na véspera, a carreata do Lorival passou e ficou parado em frente ao meu apartamento. E eles tinham muitos carros, né? Muitos carros. E eles ficaram parados ali, eu dentro de casa, viu? A casa desse tamanho aqui, é um quarto de sala, eu não tinha nem pra onde ir. E eles fazendo aquela algazarra, que é legal da política, né? As provocações que faz parte. E eles ficaram muito tempo. E quando começou, aí no dia seguinte, que foi a eleição, quando começou a apuração, eu fui pro banheiro, cara. Eu fui pro banheiro, me deu uma dor de barriga. Eu fui pro banheiro e eu fiquei com o celular na mão. E aí, acompanhando em tempo real, o aplicativo travou com o Lorival na frente. Se alguém acompanhou, vai se lembrar, no começo da apuração, quando as urnas começaram a ser abertas,
o Lorival tava na frente. E aí travou. Ficou ali 3, 4 minutos e não vinha mais voto e ele na frente. De mais nada e ia imaginando que ele tava lá. E aí a dor de barriga aumentou, né? Meu Deus do céu, vai ser difícil aqui aguentar aí essa zoação, né, que vai acontecer. E depois as coisas foram se revertendo e foi um dia inesquecível. Então começou a chover. Aí, quando saiu o resultado final, nós tivemos questão de fazer primeiro agradecimento ao pessoal que mais apoiou a gente, que foi ali da área mais afastada da cidade, né? Nós ficamos ali no 9, no 10, fizemos toda a carreata por ali, paramos um carro de som ali para agradecer a grande massa que veio com a gente e depois fomos para Canaã fazer uma festa aí tradicional, onde todo político comemora ali na Canaã. Foi grande. E foi bacana. E ali a gente viu o tamanho da responsabilidade que estava assumindo, né? Muitas pessoas estavam ali espontaneamente, né? A gente não teve uma campanha, por mais que ela fosse profissional, ela não foi rica, foi longe disso, né? Mas ali a gente campanhas viu... que marcam por esse envolvimento, né? A gente presenciou algumas campanhas aqui em Ariquemes que marcou por esse envolvimento da população, às vezes genuíno, né? Orgânico, né? Orgânico. Foi bom. Eu queria te fazer uma pergunta ainda da parte de quando você trabalhou na polícia, quando você foi delegado, mas antes eu queria fazer uma menção aqui. Agradecer aos nossos patrocinadores, né? O ADCast não seria possível ser realizado sem a presença de patrocinadores, sem o apoio deles. Nós temos aí o apoio da Didio, que tem aí, fornece água pra gente com gás, sem gás, o mais aí com energético, refrigerante. Muito obrigado aí ao pessoal da Didio. Temos bons patrocinadores, viu? Cado Eletricista, meu amigo Daniel lá, muito obrigado, Daniel, pelo apoio. Forte Lux Decoração, na Jamari lá, da Miriam, lá do Anderson, muito obrigado. E Fibracom, da Mariana, do Matheus, uma das melhores provedores de internet aí, muito obrigado pelo apoio. Mas já eu queria perguntar para você sobre a tua passagem na Polícia Civil. O que você aprendeu lá? Qual foi uma história que te marcou? O que você traz lá de boas recordações e que realmente assim ajudou a construir a tua história como pessoa? Moldou ainda mais o teu caráter? Você já traz isso de família, né? Mas com certeza moldou ainda mais. O que você tem para falar sobre isso? Para a gente encerrar esse bloco e passar para a política de fato agora. Olha, uma constatação que eu tive no dia a dia da polícia foi que o crime ele não tem a ver com classe econômica. Ele tem a ver com falta de oportunidade, de fato. Eu não falo oportunidade de falta de emprego. Não é isso. Não, senão, todos os desempregados cometeriam crime. Oportunidade de vida mesmo, né? E, aliada a isso, a desestruturação familiar. Eu acho que esses dois fatores levam a pessoa à marginalidade. Por que eu falo isso? Porque a maioria dos casos que a gente atende, principalmente em sede de plantão de polícia, que é quando o cara é pego na hora cometendo crime e é levado para a delegacia, a gente faz um estudo ali da vida pregressa dele, que é um material que acompanha todo o flagrante, o corpo do flagrante, e vê que não tinha pai ou não tinha mãe, pai desconhecido. O pai batia na mãe. É um cenário de desestrutura familiar mesmo. Praticamente aí 90%, para não falar que é maior ainda, é no seio dessa realidade que se começa a prática delituosa, que muitas vezes ele é aliciado pelo grande criminoso, né? Pelo grande traficante. E a droga, pode parecer que não, mas ela é uma grandeza diretamente proporcional à violência. Então, onde se tem mais droga, tem mais violência. E nós temos o azar, entre aspas, de fazermos aqui fronteira com um dos maiores produtores de droga, principalmente cocaína, que é a droga mais perversa do mundo, né? Então aqui acaba sendo um corredor mesmo, né? De passagem. Então uma coisa que realmente foi constatado, né? E isso que me fez ir para as escolas. Para poder fazer um trabalho de conscientização. O que me motivou ir para as escolas e, em última análise, ir para a política foi justamente isso, a constatação de desestrutura familiar mesmo e aproveitar esse público cativo, que é o estudante, que ele está ali todo dia, né? Todo dia tem aula, tem que fazer presença. Então ele está ali, é uma presença, né? É uma
Me fugiu a palavra, mas assim, aproveitar que ele está em sala de aula para você levar para ele essas informações que farão parte, sem dúvida nenhuma, da formação de caráter dele, né? Então a gente levava lá um conjunto de propostas que ia desde a prevenção ao uso de drogas, mas também uma palavra de conforto, utilizando a experiência que eu próprio tinha, né? De dizer para eles que por mais dificuldades que eles tinham ou tivessem ali momentaneamente, e cada um tem os seus problemas, e como eu ia em escola pública, o que tinha de similaridade era a questão econômico-social, por mais que eles estivessem passando aquela dificuldade, a educação, né? Pode levar ele a outro nível e Qualquer tirar ele outro daquele lugar. nível, a qualquer outro nível, entendeu? O limite deles era eles próprios que iriam impor, por mais difícil que eles pudessem estar naquele momento que estavam ouvindo as nossas palestras. Então esse envolvimento, essa identidade que eu tive com esse público que estava ali saindo da adolescência, indo para a juventude, né? Saindo ali de criança para adulto, e eu tive a oportunidade de falar isso praticamente em todas as escolas aqui de Ariquemes. Isso foi uma constatação que eu tive da atividade policial, né? Porque, sem dúvida nenhuma, são grandezas diretamente proporcionais, drogas e violência. E tudo foi te moldando, né? Com tudo isso que foi agregando na tua profissão, na tua carreira, Sim. que montou esse cenário perfeito de você depois Exato. concorrer à prefeitura e tudo mais, porque você veio construindo, né, uma base de conhecimento, Isso. de vontade, de desejo de fazer algo pela população, que você foi enxergando, né? Eu fui e eu fui criado na adolescência lá com minha família, frequentando esses ambientes de vulnerabilidade social e econômica, levando a mensagem do evangelho e fazendo todo sábado, a minha avó tem um lar lá, e a minha avó é falecida hoje, mas o lar ainda hoje sobrevive. E a gente ia todo sábado lá fazer a ministração aí do evangelho e doação de pão, leite, de cesta básica. Então, a minha idade de criança, desde ela, eu participo desse tipo de realidade. Então, essa realidade que eu passei a infância toda me deparando e sabendo como funcionava, e não tem como você não se sensibilizar com aquilo, né? De uma forma ou de outra, isso entra na tua formação de valores, né? E acabou me acompanhando quando eu vim no lado profissional enquanto delegado de polícia, porque aquele público que eu encontrava lá acabava por muitas vezes sendo o mesmo público que eu me deparei aqui. Estados diferentes, realidade diferente, mas com essa... Com a mesma dor. Com a mesma dor. Então, assim, isso me trouxe, obviamente, enquanto político, com uma feição diferenciada sobre esse assunto, né? Eu entendo bastante o lado dessas pessoas e a gente procura evitar, por meio justamente do incentivo à educação, né? Nós vamos falar sobre política depois, mas algo que eu me orgulho muito, a saúde no município, mas também a educação. Nós fizemos várias ações aqui justamente por conta dessa sensibilidade que eu tive e carrego aí da importância, né, da educação, da escolarização na vida da pessoa. E qual que foi o teu maior desafio na gestão? Enquanto prefeito? Cara, eu vejo alguns desafios, né? O maior, sem dúvida, foi a pandemia. Sem dúvida. De bate-pronto a pandemia. Porque a gente se deparava com o noticiário da televisão com aquelas cenas chocantes, né? Vindas ainda lá do primeiro mundo. Seu mandato foi até quando? Até 2020. 2020. Você pegou o comecinho da pandemia. Onde tudo era novidade. E é isso que eu trago aqui. A gente via aqueles caminhões frigoríficos lá na Europa que eram contratados para armazenar corpo de pessoas que estavam ou jogadas na rua, não tinha espaço, eles começaram a comprar caminhão frigorífico para os corpos ficarem dentro ali acomodados. E isso no primeiro mundo. Eu fiquei imaginando, meu Deus, quando chegar aqui nós estamos perdidos. Estamos perdidos. E então esse foi o maior desafio. A gente no começo tinha... dizer que não ia vir aqui, porque a gente era país tropical, não tinha o frio, era calor. Liberaram o carnaval, aquela coisa toda. Então, assim,
Quando começou a bater aqui e as primeiras mortes, infelizmente, foram acontecendo, ali foi um grande desafio, porque a gente não teve ajuda de nenhum órgão, de nenhum ente. Ninguém sabia fazer nada, ninguém sabia o que fazer também, né, Thiago? Mas aliada à surpresa que foi para todo mundo, mas quando você decide fazer alguma coisa, você precisa de quê? Sim, de recurso. Você precisa de recurso. E a gente não teve ajuda, cara. A gente ficou... Você, pelo menos a ajuda financeira. Ajuda financeira. A técnica, porque tá todo mundo também tentando todo mundo entender, perdido, né? todo mundo perdido. Né? Então foi um momento muito caótico que eu tive que chamar para mim uma responsabilidade, e aí a gente tentou fazer isso através das lives. Várias lives eu fiz naquele período para informar a população que as coisas estavam sendo conseguidas, montadas, né? Me refiro aí ao CAR, né? Nós montamos leitos de UTI. A Ariquemes nunca teve na saúde pública municipal UTI, nunca. Os primeiros leitos de UTI foi no meio desse troço todo aí da pandemia que a gente conseguiu montar. Então, ao mesmo tempo que eu tinha a missão de informar que as coisas estavam acontecendo, eu tinha também que informar que a coisa era grave. Não dava para você simplesmente fechar as vistas para a doença, né? Eu me lembro que quando eu deixei o mandato no último dia, nós estávamos completando 135 óbitos. Eu me lembro direitinho, 135. E a pandemia, em 21, ela deu uma diminuída, depois ela teve outro pico. Eu acho que nós chegamos a 400 aqui em Ariquemes, salvo engano. Mas na primeiro ano da pandemia, que foi quando era prefeito, a gente tinha todo esse controle. A gente foi referência no estado inteiro de como lidar com a pandemia, né? Porque nós criamos o CAR, nós criamos os leitos de UTI, nós tínhamos um serviço de atendimento desde o começo diferente das UBS, justamente para evitar esse contágio. A nossa equipe da saúde foi muito competente, muitos servidores públicos, municipais, o pessoal da saúde aí foram guerreiros mesmo, os enfermeiros, técnicos, os médicos, foi muito bom. Depois, a sociedade começou a colaborar muito. Eu me lembro que a Credicis colaborou, né, com a compra de alguns equipamentos, Cicobi colaborou, a CIA colaborou. Então a gente teve, no transcorrer daquela luta que a gente travou com a pandemia, posteriormente ajuda de todo mundo, até o governo do estado, que no começo não ajudou nada. Até riram da gente quando falamos que nós íamos montar a UTI. Depois eles acabaram vendo que a gente deu conta e colaborou. Tanto que nós montamos 14 sozinho. Depois eles viram que a gente estava começando a atender, inclusive, pacientes de fora de Ariquemes. Aí eles ajudaram e nós chegamos a 28. Então nós dobramos a capacidade de atendimento com auxílio do Estado. Aí ele veio firme e acabou nos ajudando. Você falou, realmente eu lembrei dessa época agora, a gente passa tão rápido, a gente vive tanta coisa que a gente vai esquecendo, né? Nosso lançamento, inclusive, do empreendimento lá foi no meio da pandemia, aquela loucura, eu mudando de imobiliário, fechando, não podia funcionar. Rapaz do céu, não foi tenso, não foi fácil, não. E nós conseguimos ainda, no meio da pandemia toda, nós mantivemos o comércio liberado. Sim, com certeza. Eu recebi uma ação judicial, né? Defensoria Pública ingressou com a ação. Eu tomei 2 ações judiciais no meio do mandato. A questão das cartilhas lá, né? Ideologia de gênero. Sim. Um processo do Ministério Público, durou 7 anos. E outra ação que eu tomei foi da Defensoria porque eu mantinha o comércio aberto, né? Então, assim, mas respondi essas 2 ações de novo hoje, novamente. Eu não mudaria isso, não. Mas foi um momento muito difícil, muito difícil. A gente teve um tratamento especial com as igrejas, porque por aí afora estavam fechando as igrejas mesmo. E eu entendia que a igreja funciona como hospital, só que de cura espiritual, né? Sim. Então a gente fez reuniões, né, com as lideranças religiosas. Eu me lembro que a primeira delas foi no estádio, porque era aberto, né? Era muito aberto, nós fizemos lá a reunião distante, e depois nós conseguimos aí meio que dar uma padronizada para manter os cultos, as missas, tudo funcionando, porque ajudava e muito, né? Essa paz espiritual aí, esse sossego da alma acalenta. Agora, Thiago, a gente sabe que nós tivemos aqui um prefeito que foi o Márcio Raposo, que entrou de uma forma, saiu de outra, reclamando até que
não quero mais saber de política. Nunca mais, né? Pareceu. Nunca mais, porque né, nunca tive problema, Sim. empresário bem-sucedido, estou cuidando da minha vida, vou entrar na política e vou sair agora com problema. Isso. Aí você falou de 2 ações aí, como que é isso? Você tem alguma coisa a mais? Como é que você conseguiu vivenciar isso? Que experiência que você teve nesse sentido? Olha, eu falo para você, até por conta disso que eu vou comentar, que é possível você entrar e sair da política limpo. É possível. O Márcio não teve essa sorte porque, pelo caminho, ele pegou alguns processos aí do Tribunal de Contas. E faço aqui a defesa pública do Márcio, que é um cara, né, dos pioneiros. Então, assim, é a questão de gestão mesmo, que coisas que imputam ao prefeito e não são de sua responsabilidade. Também, porque a responsabilidade é solidária. Então, por mais que o erro possa acontecer lá na ponta, solidariamente chega na figura do prefeito. Que é o cara que é responsável pelo que é o gestor, né? Então, assim, ele não teve essa sorte. Eu tive um misto de sorte, obviamente, mas a equipe também era muito competente. Por isso que é importante, eu até defendo muito que o gestor, ele não precisa saber de todas as matérias. Até é impossível alguém que conheça de tudo, né? Especialista de tudo, né? Especialista de sofá. Não existe. Mas ele tem que ter o dom de montar a equipe e deixar depois a equipe com autonomia. Ele tem a confiança da equipe e a equipe tem que ter autonomia, porque eles são os técnicos. Então, quando eu montei a nossa equipe de secretariados, à época, nenhum tinha vínculo com partido político. A gente começou já com essa visão na prefeitura, né? Eu até imputo a essa atitude... Eu lembro dessa fase. A responsabilidade da gente ter feito técnicos. Tanto. Eram técnicos. Então, quando você tem técnicos e você confia no técnico, fica mais fácil. Sim. Então, durante o meu tempo todo, eu tive 3 processos. Só 3. Numa cidade grande como Ariquemes, né? Sim. E eu, então, acho que foi pouco. E, bom, não queria nenhum, né? Mas recebi 3. Um foi a questão dos livros, né? Ideologia de gênero, que eu não permiti que entrasse nas nossas escolas. A outra foi de manter aberta aí o comércio durante a pandemia, pela Defensoria Pública. E a terceira foi uma ação civil dos dentistas, que uma reunião que os dentistas pediram para que não tivessem a presença do secretário de saúde. Uma determinada dentista me gravou com um negocinho dentro da bolsa dela. E aí levou essa gravação para a promotora, que já não gostava de mim por conta da questão dos livros. E ela quis achar pelo em ovo em virtude das respostas que eu dei durante essa reunião, né? A acusação era, olha que coisa, né? Mas papel aceita tudo, Sim. Não adianta. A acusação dessa ação civil pública é que eu, enquanto prefeito, não tinha o controle da carga horária dos dentistas. 2 dentistas que foram citados lá na ação. Engraçado que a que me gravou também não cumpriu horário, mas ela não foi arrolada no processo. E aí eu tive que explicar dentro do processo, e fui absolvido, de que o prefeito que está aqui em cima, ele justamente delega as funções para os seus secretários, para eles fazerem essa fiscalização. Então, antes de vir ao prefeito, por que não foi em cima do diretor do posto, da unidade básica, para saber se realmente a carga horária não era cumprida e a título de quê? E depois do diretor do posto, tem um secretário de saúde, que é ele que abona a ficha de presença, né? O registro de presença dos funcionários. Mas, à época, ela quis pular essas 2 instâncias e vir direto a mim. Você é um cara para poder ser onde o nego taca pedra, né? Então, a gente foi as únicas... O prego se destaca, é martelado. As únicas 3 ações que eu tive durante os 4 anos de gestão foram essas. Eu vou te fazer todas uma absolvidas. Na parte da política ainda, que eu quero saber um pouco como é que convive com essas acusações, né? Porque, rapaz, ser político é difícil. Mas eu queria falar do mercado imobiliário um pouquinho. Opa, bora. Vou entrar nessa parte aí, tá que eu vou te provocar para essa parte aí. Uhum. Você lembra que a gente participava do Conselho da Cidade na época que a gente teve aquelas discussões calorosas lá para poder mudar o plano diretor? Isso. E
Eu acho que eu tenho memória curta, mas eu não lembro. Por que aquela mudança no plano diretor naquele momento? Como é que foi? O que te motivou? Da onde que partiu isso de mudar o plano diretor? Aí eu tô falando agora da parte da verticalização. Deve ter outros motivos também. Na verdade é o seguinte, a cada 10 anos o município tem que atualizar o seu plano diretor. Cada 10 anos. Então já estava na nossa vez de fazer a atualização. Já estava defasado já. Foi na época do Confuso que ele criou, né? Isso. Eu participei também, participei da Conselho da Cidade durante muitos anos, na época do professor Isaías, que ajudou a criar. Isaías. Ele era um outro nome que eu acabei esquecendo aqui da nossa campanha. Ele era um dos coordenadores da campanha. Verdade. Isaías estava lá conosco. Enfim. Então nós tínhamos a atribuição de fazer a atualização do plano diretor. E aí, conversando com os técnicos, e ouvindo muitos conselhos, né? A gente deu muita valorização aos conselhos, né? O conselho da cidade é formado por pessoas da sociedade, né? Que não ganham nada para estar lá naquela época o conselho funcionou bastante. O conselho funcionou. Foi muito efetivo naquela época. A gente... Porque tem um distanciamento da prefeitura com o conselho, como se fosse uma oposição ali e tal, né? Na verdade não é. O conselho tem uma visão diferente, às vezes, de quem tá lá. Não, onde o calo aperta, é lá na ponta. Então, assim, eu sempre fui, até pela questão do direito, né? A gente gosta de estudar. A gente tem que chamar a sociedade para essas discussões. Então, eu sempre fomentei a atividade do conselho. Sempre. E aí, a gente deu essa voz aos conselhos em várias áreas. A área ambiental, a questão da coleta de lixo e a questão de limpeza urbana. Na nossa gestão, a gente conseguiu aumentar muito a área objeto dessas limpezas por conta dessas discussões que nós travamos no âmbito do plano diretor. A cidade só ficou tão limpa e permaneceu agora com as duas gestões aí da Carla por conta dessas alterações que nós fizemos lá atrás. Mas uma coisa que sempre me chamou a atenção me remonta à época de delegado, que eu ali naquele onde tem agora a churrascaria nova perto da Unisp. Sim. Na frente, nos fundos dela aqui tinha um prédio, salvo engano era do Márcio, na Nova Lar? Era do Márcio Raposo, foi no passado, tentaram fazer um empreendimento lá no terreno dele. Ali começou a minha dúvida, porque eu passava ali, um terreno tão grande e parado. E ficou um tapume lá, com Monte Belo, Monte Castelo, uma coisa assim, como se fosse um anúncio que ia acontecer ainda, né? E eu passava lá e perguntava, e como delegado ainda, mas o que é isso aí, no meio da cidade? Não, isso é um prédio que estavam com intenção de construir, mas deu errado. E aí fiquei com aquele negócio. Quando eu fui prefeito, aí eu falei, cara, qual é a do solo de Ariquemes? Qual é o problema com o solo de Ariquemes? Porque você ouviu aquela lenda urbana que o solo não permite. Não permite, que são 4 andares, então os prédios não podiam passar de 4 andares. Que o solo não permitia. Mas enquanto delegado não podia fazer nada quanto a isso, né? Mas quando eu fui prefeito, eu comecei a perguntar, cara, onde que tá isso aí? Qual que é o estudo? Perguntei primeiro para engenharia, depois eu perguntava para vocês, que são do setor imobiliário, e ninguém falava, né? Pô, não tinha uma justificativa para aquela proibição. Aí eu pensei, eu que sou nascido numa cidade, que eu mencionei há pouco aqui, Ribeirão, os prédios... A verticalização é um sinal de progresso, sim, né? É um sinal de progresso. E aí, viajava para Cacoal, um monte de prédio em Cacoal, do nosso tamanho, Vilhena, um monte de prédio em Vilhena, Ariquemes não tinha nenhum. Que tem aqui no solo que é pertinho. Pois é. Né? Que aí, né? Quando eu fiquei sabendo que não tinha nada, eu falei, pô, agora é a hora de mudar, né? Então, plano diretor, uma exigência que eu fiz, cara, eu me lembro direitinho, cara, tira essa proibição aí, que não tem nada. Não tem nada. Então, tira essa proibição daí. Depois a gente vai tateando aqui e ali. E a minha suposição, veja que não é algo que eu possa provar, mas a minha suposição é que por muito tempo se investiu ou se priorizou loteamentos para crescer horizontalmente e aí se tinha aí alguns empreendedores que lograram sucesso aí com as administrações, né? E ao impedir você de crescer para cima, vertical, impõe o crescimento para os lados. E facilita o trabalho. Então, né? Eu comecei a ter esse pensamento. Eu falei, olha, provavelmente foi uma decisão política de se privilegiar aqui
alguns que são da cidade mesmo, mas privilegiar alguns com loteamentos. Mas como nós entramos ali, eu sempre falo, é uma frase que eu falo, eu não entrei na política para fazer amigos, né? Eu tenho até poucos amigos, né? Mas eu não entrei na política para fazer amigos. Então, na nossa gestão, a gente fez quebrar essas amarras. Então, ó, uma suposição também, construir... talvez porque não tinha rede de esgoto e tal, mas pode fazer ET, né, como tem empreendimento. Tem pessoa que fala, não tem por causa da rede de esgoto. Não, mas você pode fazer uma estação de tratamento de esgoto, não impede fazer empreendimento. Exato, né? Isso aí pra mim nunca falei nunca hoje, inclusive, com imobiliária lá em Itapoá, tô começando a conhecer Itapoá como um polo de desenvolvimento lá, turístico, inclusive. E o cara falou, não, aqui não tem rede de esgoto, não, tá lançando. Mas tem quantas edifícios? Tem 100, tudo com ET. Tá vendo? As caras tudo com ET. É uma cidade muito mais desenvolvida que Ariquemes e tudo com ET. Só sem querer causar polêmica também, né? Mas, por exemplo, quando eu era prefeito, um dos empreendedores de loteamento me procurou, querendo ter uma conversa. Ele veio de fora e falou assim, prefeito, eu tô querendo investir na cidade, mas eu quero saber se vai ter o tratamento isonômico para todo mundo. Aí você vê que é aquele negócio na cabeça aí. Não é assim? Já deveria ser. Não é assim? Aí eu falei, não, professor, pode vir aqui que eu asseguro que o tratamento que se dá a qualquer um que esteja já no ramo vai ser o mesmo dispensado ao senhor. O nosso império aqui é o da lei. Quem obedece o que a lei diz... Eu não quero saber se veste a camisa do Flamengo ou do Botafogo. Do Fluminense. Do Fluminense, pode ser do Fluminense. Então, assim, é o caso de terra. Ele veio aqui e veio ter essa conversa comigo. Hoje tá aí, com um empreendimento já consolidado, provavelmente vindo uma segunda etapa. E talvez motivado por essa conversa, passado um tempo apareceu o pessoal da Buritis para falar comigo sobre a mesma coisa. E o da Buritis foi diferente, a conversa, por quê? Porque o da Casa de Terra dizia o seguinte, nós queremos investir futuro, desde que nós tenhamos igualdade de tratamento. O do Buritis veio assim, nós já temos terra aqui há 10 anos. Não conseguimos fazer. Já está aí, já temos, nós queremos ter esse ambiente favorável. Terão. E agora está aí, né? Então são coisas que aconteceram lá atrás, né? Porque a gente teve a oportunidade de fomentar. Tanto que quando a gente caiu no conhecimento do povo, né? Que a gente ia retirar a restrição dos prédios de 4 andares, a gente já começou a receber visitas, né? Sim, até da própria Mazut. Sim. É verdade mesmo? E eles começaram a acompanhar a lei para saber se realmente ia passar para eles poderem investir. Não, e a gente acompanhou a aprovação, as audiências públicas e tal, ali naquela ansiedade. Na ansiedade logo, de fazer. E ela foi a primeira, né? Foi o que realmente determinou. Tanto que foi logo na pandemia, naquele começo da pandemia, que ela já começou. Porque você aprovou em 2019, né? Foi, salvo engano, foi 2019. 2020 ela já lançou empreendimento no olho do furacão, no meio da pandemia, a gente vendendo apartamento. Isso. Né? E aí tá aí, ó. 2 prédios já, né? O segundo vai ser entregue quando? O segundo? No máximo até junho do ano que vem. Junho, né? Então 2 prédios já aí em realidade. O terceiro ano que vem. E o terceiro vindo aí. E tem outras empresas querendo fazer aqui, mordendo aqui. Tem empreendedores daqui já pensando em fazer também empreendimentos. Isso é bom demais. Então a gente, assim, eu fico feliz de ter contribuído para que isso acontecesse. O mercado realmente, depois da sua passagem pela prefeitura, lá ele se abriu. O mercado imobiliário, né? Se abriu, né? Claro que você tem outros méritos também na prefeitura. Eu falo do mercado imobiliário, que é onde eu trabalho, que é onde eu domino e eu sei o que está acontecendo, né? Claro que tem na educação, tem na saúde, né? Como você já citou, em vários outros setores, mas no mercado imobiliário eu posso falar com toda certeza que o mercado abriu por conta das suas ações, da sua atitude de abrir o mercado. A gente tem hoje 4 loteadoras novas aqui, né? Nós temos a Buriti, nós temos a Casa de Terra, nós temos a Elysée
Não, 3 loteadoras, né? 3 loteadoras. A Elisê do Domingos lá, né? Que é um Sim. parceiro nosso também, fez um empreendimento lá. Isso. Aí tem a Burix e a Casa e Terra. Não, e você E tem vê... uma quarta loteadora vindo pra cá que eu não posso Não falar pode falar ainda. É. Por isso você falou quarta. Eu tô... Na verdade, mas tá acontecendo. E aí eu te falo, isso é bom pra cidade? É muito bom. É bom, concorrência é bom. Não tem nada de ruim. Nada. Não tem nada que fala, não, isso aqui vai dar... Não, e eu não entendo por que nós demoramos tanto. Sim. Entendeu? Mas, gera emprego, né? Quantas pessoas estão empregadas diretamente, indiretamente? E depois também, assim, diversificou também o empreendimento imobiliário, diversificou não só para loteamento, como o edifício, agora a construção de casas, aí então, vem o IBIS. E ganha todo mundo do comércio. Todo mundo. O cara que vende tijolo, o cara que vende... luz, todo mundo, cara. Todo mundo ganha. É um ganha-ganha. Uma coisa vai puxando a outra, né? É um ganha-ganha. Então, assim... mas que bom que nós estamos vento em polpa, né? Eu acho que... Isso é um legado. Isso aí é um dos legados que você deixou na prefeitura. Eu me sinto muito orgulhoso de ter contribuído. Muito mesmo. E outra coisa agora como deputado, que nós estamos pensando a longo prazo, é a questão das faculdades. Porque o curso superior que tem procura... ele traz um desenvolvimento para a cidade também, né? Nós não tínhamos faculdade de medicina, agora temos 2 faculdades. Então, muita gente de fora, né? De Ariquemes, da região do Vale. Não, pessoa de fora do estado vai vir para cá. E depois tem fábrica de uniforme, lixo hospitalar, exatamente, né? Exatamente. Habitação. Exatamente. Para esse povo que vem para cá, né? Aí, depois nós temos direito pela Unir, que nós estamos conseguindo trazer também. Então, é um curso que procura... nacional, o pessoal vem para cá, medicina veterinária, que nós estamos trazendo pelo IFRO. Então, assim, é um polo educacional, que a gente fala de polo científico, né, que não tenho dúvida abrigará novos investimentos, né, vai induzir, melhor dizendo, a novos investimentos. Sem falar do aeroporto, né, que é uma outra pauta provavelmente. Com certeza. Então, a gente tem que focar nisso. Eu costumo dizer que E o fato de você ter falado do mercado imobiliário é um exemplo disso. Nós, enquanto gestores, a gente não pode ter vaidade. Por quê? Porque tem gente que lida com o mandato pensando só no mandato. Ele quer coisas que aparentam, como asfalto, só asfalto. O asfalto você está vendo ali, né? Mas pensando no mandato dele. E na perpetuação dele no poder. Eu não tenho apego ao poder. Tanto que eu estava com uma reeleição praticamente, vamos dizer assim, bem encaminhada, e eu abdiquei de vir para a reeleição de prefeito, né? Eu fiz uma carta aberta em abril de 2020, falando que eu não seria candidato. Então eu não tenho apego ao poder. Eu acho que eu me sinto útil enquanto estiver sendo útil ali. Por que eu estou dizendo isso? Porque... pensar na mudança do plano diretor e a possibilidade de chegar em investimentos verticalizados não aconteceria no meu mandato. Mas mesmo assim, eu assim fiz. Então o gestor tem que pensar na cidade pelos próximos 20 anos. Ele não pode pensar durante 4 anos, que é o mandato dele. E aí a gente fez isso com o aeroporto. As pessoas não vão ter, de repente, as benesses do aeroporto assim que ele ficar pronto. Mas, sem dúvida nenhuma, o progresso vem pelo aeroporto. Porque nós estamos falando de transporte não só de passageiro, de carga. Infraestrutura. Da recepção de empresários que possam querer vir investir aqui. Como já é um caso específico da loja da Zavan, né? Sim, sim. Não, que você está, né? Você está sabendo que já abriram contratação, né? Sim. Então, assim, é uma realidade. E isso eu tenho certeza. Porque conversei com ele, com o velho da van, por conta do aeroporto. Então já está tendo efeito, mas nós vamos ter mais efeito mesmo daqui uns 20 anos. Sim. Entendeu? Então o gestor tem que ter isso, Por isso é que eu me orgulho de estar ao lado de pessoas que pensam a mesma coisa. A equipe que eu ando, que eu tenho, pensa nisso, né? Nós temos aí o Ricardo Rodrigues, que é filho da terra, é um cara... extremamente um ser pensante para o futuro. O Fabrício Ismarra, que é um amigo meu também, sempre com projetos pensando para frente mesmo. E esse é muito bom, cara, porque... Na verdade, com propósito as coisas acontecem, né? Você não precisa
montar um plano de poder, né? É só Exato. fazer com amor, com propósito, Exato. pensando na cidade, que naturalmente você vai ser bem visto, vai ser reeleito quantas vezes quiser. Isso aí Exato. é natural, né? Você não precisa projetar isso de uma forma, igual você falou, como projeto de poder, né? É natural. Eu penso por aí. Mas e falando dos empreendimentos aí no setor imobiliário, nós estamos com 3 para 4 loteadoras, né? Loteamentos. Além dos que já tinha, né? Isso, além dos que já tem aqui. Aí nós estamos falando de hotel, né? Que tá o Ibis, a Havan, o aeroporto. E tem também supermercado, né? Supermercado lá na Capitão Silvio. É do lado da Faculdade de Medicina, 2 faculdades de medicina, né? Então o assim, Irmão Gonçalves. Então você vê. Lá na Machadinho lá. Exato. Então, e agora assim, 480 casas lá na Zona Sul. Exatamente. Então assim, invista em Ariquemes, tá, pessoal? Invista em Ariquemes, porque aqui tá sendo... eu acho que esse horizonte, se assemelha um pouco, porque agora eu vivo na bolha da política, a gente quer pôr política nisso. Mas de Paraná, você lembra quando teve senador e deputado federal alinhado, trazendo os recursos para de Paraná? Sim. Então eu acho que é um pouco... A gente fala muito sobre isso aqui, eu converso com muitos empresários, que a gente sempre fala assim, Ariquemes ficou parado, mal representado politicamente, por não ter conseguido trazer os recursos e enfim, e destravar, né, o desenvolvimento, e agora está acontecendo, mas assim, é uma realidade que aconteceria a qualquer momento, de tanto que ficou travado, não tem como segurar, né? O desenvolvimento vai vir em algum momento, né? Por alguém, né? E veio por você, outros políticos também contribuem, né? A gente não faz sozinho, né? Claro que muita gente contribui, mas eu tô feliz com esse momento de Ariquemes e tem muita coisa boa para chegar aqui ainda, né? Tem muita obra, tem muito empreendimento. Eu tô feliz também, tô feliz porque... E esse progresso de coisas que estão por vir mexe com quem já está aqui, né? Sim. Então você vê as pessoas aí modernizando fachada de loja, né? Fazendo reforma. Exato, isso é muito bom. Montando novos negócios. Isso é muito bom. A Praça do Lago, por exemplo, quando eu assumi a gestão, não tinha nenhum comércio ali. Foi a gente em ser como... É um fio indutor, né? Começamos a urbanizar a praça, a iluminar, a tirar... os usuários, né, de droga dali, o comércio veio. Hoje toda a orla da praça Quero lá... E tá mega valorizado, lá tá muito valorizado aquela região lá. Então assim, é por aí. Agora o aeroporto ele tem previsão de ter voo comercial? Como você falou, a longo prazo sim, né? Depende dos estudos das companhias, né? A gente vive um momento de crise aérea, nós estamos observando isso, mas ele foi concebido, o aeroporto, com esse objetivo, de voos comerciais. Tanto que os limites de pista, de capacidade de terminal de passageiro, de área aeroportuária, toda ela pensada nos instrumentos, todos eles pensados na aviação comercial. Mas já tinha limitação, né? Mesmo para o empresário que queria vir aqui, tinha algumas limitações. Eu lembro que tinha artista que pousava em Jaru, porque não pousava aqui à noite. Então, assim, ainda que não venham os voos comerciais, nós já vamos ter um ganho de imediato. Não, sem dúvida. É que eu falo, são ganhos de curto, médio e longo prazo, né? Nós estamos trabalhando com voo comercial, que é o top da galáxia. Mas para você ter voo comercial, você precisa o quê ter antes? Aeroporto. Sim. Quando a gente não tem nem aeroporto, é que você não discute mesmo voo comercial, né? Mas mesmo assim, a gente está aguardando para fazer, né, os anúncios com responsabilidade, ainda que nós estejamos passando, né, um momento de crise da aviação civil, mas a expectativa são muito razoáveis, boas, para que nós tenhamos voos comerciais aqui. Mas ainda assim, até esse momento, nós já estamos, como você mencionou, auferindo esses ganhos, né? Nós não tínhamos balizamento noturno. Então, nenhuma aeronave aqui parava à noite. Por isso, esses artistas desciam lá em Jaru para vir para cá. Socorro aeromédico. Eu citei isso no começo do ano. Uma pessoa caiu de uma escada, bateu a cabeça, traumatismo craniano. O neurologista da cidade falou, socorro, tem que sair rápido daqui e ir para fora do estado, senão vai morrer. Onde parou o avião? Em Jaru. Teve que colocar dentro da ambulância de Ariquemes e levar para Jaru, para socorrer lá. Por quê? Porque não podia descer aqui, não tem balizamento noturno. Então, assim, nós estamos falando de investimentos, de empresários, de cultura, como a questão
dos artistas aí, da nossa grande festa, que é um calendário da região norte, é a maior que tem, mas também, e principalmente, desse socorro médico, porque a saúde é questão de cada minuto é importante. Então, nós vamos poder receber essas aeronaves aqui dentro do nosso aeroporto. E o plus, com certeza, é a questão dos voos comerciais, né? Qual outra grande obra ou grande projeto que você participou, Thiago? Você pode falar também assim com orgulho, né? Eu sei de alguns, mas você vai saber falar melhor que é o pai da criança. Eu gosto muito da questão do aeroporto por essa pegada de pensar no município por longo tempo. Mas eu acho que agora, esse ano, nós anunciamos aí o hospital regional, né? Que era um jogo de empurra. Governo do estado, que deveria empurra do governo do estado, porque a alta e média complexidade é atribuição do governo do estado. Mas nessa de promessa e não cumpre, a gente ficava com o nosso hospital municipal aqui atendendo todas as cidades do Vale do Jamari. E as cirurgias de média e alta complexidade, infelizmente, colocando as pessoas na ambulância e mandando para Porto Velho nessa BR-364. Então estava insuportável. Perdi um amigo que você conhecia, inclusive, que é o Ricardo, né? Que teve para Porto Velho, ficou aqui esperando um tempo danado, foi a Porto Velho, chegou lá, não aguentou. Talvez tivesse um tratamento adequado aqui, exatamente, teria sobrevivido. Você lembra do Ricardo, né? Lembro. É uma perda... Assim, são várias também, né? Sim. Várias pessoas que aconteceu isso, e isso é uma omissão do governo do estado. Então, o que aconteceu? E até tem um vereador aí, eu não vou citar o nome para não dar ibope para ele não, mas ele quer alguma pretensão o ano que vem, e aí começou a me bater recentemente, né? Mas, enfim, o que acontece? O hospital, por que eu não investi antes no hospital? Porque essa é o ataque do vereador, né? Que tá investindo agora. Investindo agora porque é eleição, né? Mas enfim. Por que não foi antes? Bom, primeiro porque eu acreditei na promessa do governador mesmo. Que ia resolver. Que ele falou, não uma, mas 2 vezes, né? Principalmente na campanha agora, a última, que faria o regional aqui. Ponto. E segundo, porque o dinheiro eu não fabrico lá na minha casa. Eu vou precisar de instrução, eu vou fabricar. Não é assim. A gente tem que respeitar as janelas do orçamento da União. E das oportunidades de conseguir também os acessos. E como nós estamos investindo aí quase 50 milhões no aeroporto, da onde que eu vou tirar mais 50 e fazer um hospital? Então é uma questão só de ter 2 neurônios, a pessoa vai entendendo as coisas, né? Então a gente conseguiu agora fazer um movimento, ou capitanear o movimento que começou na votação das emendas de bancada. Agora, questão de 2 meses no máximo. Porque hoje, com as mudanças que teve na legislação, nós somos em 11 parlamentares, né? 8 deputados e 3 senadores. Hoje, os 11 têm que decidir onde aplicar as emendas de bancada em 8 situações apenas. Antigamente eram 14. Ou seja, cada parlamentar tinha a sua emenda embaixo do braço. Eu quero aplicar aqui. Aí o outro vinha, quero aplicar aqui. Então todo mundo podia opinar. Agora não, é tudo votado. Então partiu de mim, esse é o orgulho que eu tenho, partiu de mim fazer a defesa para a bancada de Rondônia que era necessário um hospital aqui em Ariquemes. Porque eu tive que ter o voto deles. Então consegui. Mas para ter conseguido, eu precisava mostrar que eu ia colocar recurso. Falar, eu preciso convencer eles para ter o voto, e para finalizar esse voto eu preciso aportar recurso aqui. Foi quando eu destinei 30 milhões para a construção do hospital. E depois de conseguido esse voto, esse consenso, eu parti para um segundo movimento, que é o quê? Buscar com os outros parlamentares recursos. Porque uma vez que a emenda foi aprovada... Além do seu. Além do meu. Aí nós estamos em 45 milhões hoje, né? E pode até alcançar mais. Pode alcançar mais, porque a rubrica já está garantida, está aberta. Então, sim, é uma obra que nós temos, então, o mais difícil, que é o recurso. Tem um recurso. Eu estou correndo atrás do projeto, né? Eu fui a Vilhena, fiz uma visita num hospital lá, que foi a Cicobi, lá de Vilhena, que fez. Eles estão prontos para doar o projeto para mim. Em contato com o Jefferson, que é o secretário de saúde do estado, nós estamos também para ganhar
o projeto do Hospital de Guajará-Mirim. Pronto. Por que é bom você ganhar o projeto? Porque é um projeto aprovado pelos órgãos, ele ganha em velocidade. Porque ele já foi aprovado, você só vai adequar aquele projeto nas necessidades que você tem. Exato. Então, nós temos o recurso, vamos ganhar o projeto, nós temos o terreno, né, que não vai ser aonde é o hospital. Será onde? A gente vai anunciar. Não está público ainda. Não está público ainda, nós vamos anunciar, mas já temos. Essa carta na manga. Por que não vai ser onde seria? Porque primeiro tem as fundações lá que podem colocar em risco. Fundações que já estão lá há tanto tempo. É o que aconteceu naquele prédio lá que você falou lá, do Márcio lá. Do Márcio, exatamente. A gente queria fazer um novo prédio lá, mas foi com receio das fundações. Então, e ali como o espaço é pequeno, só poderia ser vertical mesmo. Então tem o problema da fundação e tem o risco de encarecer a obra por ser vertical. Encarecer não a obra, mas a manutenção do prédio, melhor dizendo, né? A manutenção do prédio. Então nós optamos em outro terreno que nós vamos anunciar. Então assim, é uma obra de infraestrutura, que é o aeroporto, e uma obra de saúde, que é onde todo mundo, na urgência, vai se socorrer. Porque a intenção desse hospital é justamente fazer as cirurgias, principalmente cirurgias ortopédicas, que é praticamente 80% da capacidade de leitos do hospital nosso municipal. Se você entrar na enfermaria, é acidente. É a maior demanda. Acidente de carro, atropelamento, é ortopedia. Então, essas cirurgias serão feitas aqui, não vai precisar colocar o paciente na ambulância e mandar para Porto Velho. Então, essa é uma outra grande obra do mandato de deputado federal que eu reputo importante em Ariquemes, né? Nós estamos falando só de Ariquemes, porque é onde nós vivemos aqui, né? Mas graças a Deus a gente conseguiu destinar recursos para o estado todo e eu estou muito feliz com o mandato. Deixa eu fazer uma outra pergunta agora para te provocar, mas até para aprender também. Mas eu quero falar de outros patrocinadores que nós temos, graças a Deus, RJ Soluções de Segurança, um grande parceiro aí, o Rian. Rodrigo Campos, arquiteto, um grande parceiro, já vem aqui conosco também, profissional e tanto. E o meu amigo Alisson lá da Rondo Tintas, você precisa de tinta aí, automotiva e imobiliária na Rondo Tintas. Obrigado aí pelo apoio de vocês, viu? Cara, todos os seus patrocinadores até aqui eu conheço. Só gente boa. Só gente boa e parabéns, então, gente boa. Por eles e eles por apoiar o mercado imobiliário. Tô muito feliz. Como é que convive, Thiago? Eu vou te contar uma história, talvez eu nunca falei isso pra ninguém, do meio político, nem nada, mas eu já fui convidado para ser deputado estadual, mas você sabe, né? Para ganhar voto e tal, né? Eu tava tinha fraturado o pé, tava no hospital e foi o meu nome dele lá do Partido Verde. O Aires? Não, o outro deputado lá de... o garçom? De Vilhena. O Goebel, Luizinho Goebel. Luizinho Goebel foi lá me visitar, não, você só é deputado? Eu falei, rapaz, tá querendo me vai descer, para com isso, não tem negócio de deputado e tal. Mas enfim. Aí eu converso muito com a Giane, que é minha amiga da Amazônia, e falo, mas Giane, como é que é ser político, né? Essa coisa toda, fala mal, você não pode... Eu ficaria doido, bicho, eu ficaria depressivo, nem falar mal, inventar história, e criar fato, e fake, não sei o quê, você tem que ficar... Como é que faz? Como é que vive desse jeito? Pai, assim, quem sofre é a família. Tem que ter estômago, né, cara? Não, tem que ter. É uma provação, né? Todo dia, por exemplo, o aeroporto, né? A luta que eu tive em Brasília para tirar o projeto do engavetamento que estava há 2 anos pulando de um órgão para o outro. De convencer da necessidade do aeroporto aqui e principalmente de classificar o aeroporto, para depois ter outras pessoas falando que eles que trouxeram o aeroporto. Essa é uma frustração corriqueira, né? Você faz as coisas e outros querem ter o mérito daquela sua ação. Mas o que mais perturba na política, no meu sentir, são as críticas daqueles que tiveram oportunidade de fazer alguma coisa e não fizeram. E agora, como estão longe, critica tudo o que você faz. Eu tive isso muito enquanto prefeito, né? Então, é onde você tem que lidar bastante com aquele seu contar até 10, né? Contar até 10 para manter a cabeça fria. Eu costumo dizer, Cássio, eu sou da reciprocidade. Se a pessoa me trata com educação, lógico, eu vou tratar com educação. Mas se a pessoa vem com grosseria, não é porque eu sou político que eu vou baixar a cabeça. Sim, eu não tenho rabo preso. E eu, mais novo, eu respondia tudo mesmo lá, né? Eu respondia eu mesmo respondendo.
Porque eu não acho que pelo fato de estar na política, porque é uma coisa transitória, que isso me tira algum mérito de caráter, né? Eu costumo dizer que a política, ela não faz o ladrão, ela revela o ladrão. Sim. Não é a política, o cara é bonzinho, entra na política, vira safado. Não é isso, o cara já era, e na política ele tem um terreno mais Potencializou, fértil. né? Potencializou. Então eu que sou um cara certo antes e continuo na política certa, eu vou baixar a cabeça para um cara que só porque eu sou político se acha no direito de fazer calúnia. Tem um sujeito aqui na cidade que no ano de 2022, na campanha, ele soltou um áudio dizendo aí que eu tinha ganhado R$1,5 milhão do MDB para me filiar no MDB. E assim, falando no alto da sua pseudo-intelectualidade, né? Com aquele vozeirão que ele tem lá, que acha que é uma liderança. E isso me causou a perda de muitos votos, eu não tenho dúvida. Porque um áudio como esse é igual... Tem poder de influenciar também. Pô, não, e pensa a quantidade... A velocidade de... Não, todo mundo compartilha, né? O cara falando, né? Como certo de que eu, que sou um cara honesto, recebi dinheiro por fora e o valor, R$1,5 milhão, para me filiar no MDB, e o cara falando isso, o que eu fiz? Num estado civilizado, justiça, né? A vontade era outra, mas entrei na justiça. Ficou bravo porque eu entrei na justiça. É um absurdo. Ganhei na justiça. E ele lembrou de mim durante o ano inteirinho, porque ele pediu para parcelar a indenização e eu aceitei. Dividiu em 10 parcelas. Então, todo mês ele lembrava de mim, fazendo pix lá do dano moral que ele foi condenado. Então, esse tipo de julgamento é ruim na política. É uma parte ruim do meio político. Uma pessoa inventa uma coisa a seu respeito e você não consegue ter o mesmo alcance daquela palavra jogada. Vai se defender. Não tem, porque tem um ditado que fala isso, né? Depois que você lança a palavra ou joga as plumas, né? Não volta. Então, assim, eu consegui refazer o status quo, né? Eu consegui trazer a verdade para um número menor de pessoas do que aquela que ele alcançou com um áudio mentiroso no WhatsApp. E através de ação, com processo. E que demora, né? Demora, tem porque todo o procedimento, né? Então, assim, essa é a parte difícil, é quando você é injustiçado. Porque quando você erra, e nós erramos, né? Nós somos humanos, e você é criticado, beleza. Teve uma votação lá, você votou, toma isso aqui, ó. Beleza, eu votei e tem que arcar com a consequência. Agora, o cara inventar um negócio, como esse exemplo que eu dei, isso acontece em outras coisas. É o pior. Ruim. E a outro lado ruim é esses caras que pegam o mérito, né? É mérito. E como que foi para você deixar o executivo aqui no legislativo e lidar com os lá tem só tem professor, lá, né? Só profissional lá, como que é esse ambiente de... E isso, né? Você é honesto, chega lá e tem um monte de jogada, tem um monte de esquema, tem isso, tem aquilo, e você tem que conduzir o teu trabalho com toda a sabedoria para não se poluir, mas para fazer um bom trabalho também, nem entrar ali e conseguir... Olha, eu sempre... dentro da política, que é uma trajetória curta que eu tenho, mas sempre eu tive vontade de ser deputado federal. Tanto que em 2014 eu acabei sendo candidato. E quando eu abdiquei de vir para a reeleição de prefeito, na mesma carta aberta que eu fiz, eu disse que sairia candidato em 2022. Então sempre foi um desejo que eu tinha. Estando lá dentro, eu vejo que dificilmente, com as pessoas que lá estão, nós vamos conseguir mudar o Brasil. Muito difícil. Brasília é a terra dos lobbies, né? A reforma tributária, importantíssima. Precisávamos fazer uma reforma tributária. Vamos votar. Aí vem o lobby dos banqueiros. O banco dá uma aliviada. Aí vem o lobby lá das bet. Dá uma... Se você vê a reforma tributária, tá um monte de exceção que não alcança. Então, que reforma tributária é essa? Né? Eu acabei votando contra, por conta da situação que eu mencionei, mas também porque a tal da alíquota em nenhum momento foi dita qual é o valor, né? Começou falando que seria lá por volta de 25%, hoje se fala até em 28%, 29%. Então, eu acabei, diante dessa incerteza, eu acabei votando contra. Mas Brasília é a terra dos lobbies. Terra dos lobbies.
E graças a Deus, eu desde logo identifiquei esse cenário. E aí, como eu não tenho isso, né? Alguns políticos ostentam essa característica de protagonismo, né? Tem gente que quer fazer um discurso bonito para a rede social. Faz o corte e rede social. Não, já tem fábrica de corte. Não é? Esse podcast aqui poderia não existir. De repente, poderia vir aqui e fazer só o corte aqui, Pois tá, é, exatamente. Então, assim, como eu não tenho essa vontade de protagonismo, Brasília serve muito para quem quer se alçar a ter um conhecimento nacional, né? Porque toda a imprensa está ali, você faz uma discussão com alguém conhecido ali, você vira manchete, né? Ou você fala besteira, como tem alguns colegas, usa a tribuna. Uns colegas de Rondônia mesmo, que usa a tribuna. Poxa, isso aí você vira, mas vira para um lado negativo, né? Você vira para um lado negativo. Uhum. Então, como eu não tenho essa pretensão de ficar conhecido, eu foquei desde o começo de trazer os recursos para cá. Então, o meu trabalho aqui não é de lacração, é de entrega, né? Tanto que nós estamos falando de obras grandes em Ariquemes que só foram possíveis porque a gente trabalha com esse propósito, de fazer a entrega, de fazer, ao final, tudo ter valido a pena, entendeu? Então, lá em Brasília, eu não tenho amigos lá, eu me aproximei dos 513 que nós somos. Se eu te falar que o meu círculo ali de conversar é com 5 ou 6, então eu não participei de nenhum jantar dos deputados, eu não tenho intimidade com nenhum ali, nenhum. E nem quer ter. E nem quero ter, né? Nem quero ter. Os de Rondônia a gente tem mais convívio, porque tá sempre no aeroporto, tá sempre no avião, há interesses que convergem à bancada, como a defesa do agronegócio, né? Mas um ou outro que eu tenho, o delegado Palumbo, lá de São Paulo, o Pedro Ayara, de Minas Gerais, o Roberto Duarte aqui do Acre, Roberto Duarte do Acre e o Duarte, que é do Maranhão. São deputados que eu converso, que às vezes dá uma ligada, conversa, quando tem dúvida na votação, me socorra a eles e tal. Mas a parte social dos políticos de Brasília, eu desconheço, cara. Eu não frequento nada lá, para não ser nem levantar a pecha de, conseguiu como? Eu não participo. Mas você mesmo em Brasília, você consegue não se sujar, pô. Você não vai ter protagonismo. E eu faço até é o que você está buscando. Você não está buscando ter protagonismo de nada, mas fazer o teu trabalho sem ter que ficar... mesmo assim consegue trazer recursos. Exato. Eu sou de oposição ao governo Lula, mas mesmo assim eu consigo trazer coisas para Rondônia. Porque você ser de oposição e não trazer nada, tá fácil. Tá fácil. É o melhor emprego. Chego lá, xingo todo mundo, bato na mesa, visto uma camisa aí, não trago nada. Agora, se ser de oposição e trazer as coisas, a questão do INSS... Aí é jogo de cintura, né? O INSS aqui, eu consegui convencer a Previdência Social de que nós precisávamos colocar perito em Ariquemes. Ariquemes não estava no planejamento, Buritis não estava no planejamento. A gente conseguiu, através de uma construção calcada em números, mostrar, é importante, tem pessoas que contribuem lá a vida toda com o INSS, agora que precisa, não consegue fazer laudo, não tem perícia. Então, é uma ação que não envolveu emenda parlamentar, para não ser só um carimbador de emenda também, né? Só emenda. Então, tem essa parte aí de nós conseguimos trazer para cá mesmo sendo de oposição. Mas é por conta desse foco aí. Você não vai me ver na tribuna de forma pejorativa, por mais que eu tenha oposição ao Lula, enquanto pessoa, eu não vou ficar chamando ele de 9 dedos. Quem vai chamar o cara de 9 dedos, cara? Não tem porquê, né? O cara quer fazer uma lacraçãozinha, né? Quer mostrar que é bravo, né? Na verdade, ser político é ter o jogo de cintura de conseguir entrar, sair, conseguir os recursos. As pessoas elegem a gente para resolver problema, pô. Não é para criar mais problema. Né? É verdade. Então, eu penso assim. É verdade. Vou agradecer mais um bloco de patrocínio aqui, a Mazute Consultora Incorporadora, que é muito grata a você, já falou aqui, inclusive. Elogiou a sua gestão, elogiou a gestão da Carla. Que bacana. A Protseg, Segurança do Trabalho, e Garbinato, Despachante Imobiliário. Grande parceiro meus aí. Protseg aí, se você quer construtor, precisa de segurança do trabalho, contata a Protseg e a Garbinato Despachante Imobiliário para resolver os seus problemas aí de documentação, de burocracia, um documento. Thiago, muito bom a conversa, estamos chegando ao final.
que você fala para os jovens politizados, candidatos, diante de tudo que você está falando aí, qual que é a palavra de incentivo que você tem para eles aí? Olha, é para os jovens mesmo, né? Eu penso que a política ainda é a ferramenta de transformação social. A gente não tem nada sem a política, né? A gente precisa da política. Não me refiro à politicagem, eu falo política. E a mensagem é que esses jovens participem da política, né? Não só apenas como cidadãos eleitores, mas ainda que seja nessa condição, que sejam conscientes nos seus votos. Mas o convite é para que eles façam mais do que apenas votar, para que eles possam ser votados também, habilitar o nome de vocês, participar das audiências na Câmara, né, do dia a dia da Prefeitura, participar dos conselhos, nós mencionamos aqui, é um primeiro e importante passo. E mais do que isso, depois que acabar a eleição, fiscalizar a conduta daquele que você votou e foi eleito. Você está cumprindo aquelas promessas que fez para você. Exatamente, né? Exatamente. Então, se tiver essa fiscalização, a rede social está aí, nesse benefício que ela traz, esse é o recado que eu deixaria para a juventude. Porque o Brasil, a gente não pode desistir do Brasil, né? Eu, pelo menos, não trocaria o Brasil por nenhum outro país, nenhum. Não troco Rondônia, nenhum outro estado, não trocaria o nosso país. Então, assim, que participem. É um campo fértil para pessoas com boas ideias, com bons ideais, para que a gente possa, em Brasília, poder aí sim transformar o Brasil. O jeito que está não transforma. Mas com essas pessoas novas... Com renovação. E eu não falo de novas também só em faixa etária, né? De ideias mesmo. A gente consegue... que não sejam revelados lá o que queriam fazer de verdade. Exato, né? Exato. Que seja revelado que estavam lá para ajudar com propósito, né? Exatamente. Então, eu acho que é por aí que a gente tem um país aqui que é maravilhoso. Tudo que se planta, colhe aqui, né? Nós não temos nenhuma questão climática que atrapalhe a gente, né? Salvo uma ou outra exceção, como foram as chuvas lá no Rio Grande do Sul, Sim. né? O ano passado. E nosso estado é um estado rico, um estado promissor. Aqui, que tá principalmente. Crescendo ainda, né? Muita coisa por fazer, né? Muita coisa. Estamos desenvolvendo bastante. E nós temos eleição ano que vem para muitos cargos, né? Eleições gerais, né? Então, E você é candidato à reeleição? Eu sou candidato à reeleição como deputado federal, porque quero dar continuidade aqui às obras, serviços que nós temos na cidade, mas confesso aqui para você que meu foco também é 28. E me diga uma coisa, você que trabalhou no executivo e no legislativo, qual que é a tua preferência? Me fala. Executivo. Executivo é melhor. Executivo. Por isso que eu tô com foco em 28. Eu quero voltar a ser candidato a prefeito em Ariquemes. Coisa em boa. 28. Uma revelação aí, primeira mão no podcast. Primeira mão. Ou já falou para outra pessoa? No círculo de amizade, sim, mas publicamente, nunca. Olha aí. Nunca tinha falado. Tá revelando aí o ADCast, revelando aí, ó. 28. Eu não tinha falado porque às vezes pode prejudicar a eleição de 26, né? Ele quer ser prefeito, então vou votar em outro para federal. E na verdade o processo de federal em 26 é um caminho para pavimentar 28, porque a gente eleito, ou melhor, reeleito como deputado, a gente consegue encaminhar os recursos, direcionar os recursos aqui para serem executados enquanto, se tudo der certo, prefeito em 28. Então, uma coisa é linkada à outra, né? Mas também acaba sendo uma forma genuína de fazer política, né? De você não ficar com artimanha de ficar escondendo. Exatamente. Né? Eu tô seguindo a minha coerência. Tô seguindo a minha coerência de sempre. Transparência. Por isso que me sinto à vontade aqui de, embora possa parecer longe, mas não, 28 tá aí. 28 tá aí. Mas passa por 26, eu venho candidato a federal para a gente conseguir aqui brigar pelos voos comerciais aqui no nosso aeroporto, né? Continuar fazendo trabalho, entregar o hospital, né? Construído, porque nós estamos falando aí de 3 anos de obra, pelo menos, 3 a 4 anos de obra, tudo correndo certo. Então a gente passa por esses caminhos aí. Maravilha. Thiago, muito obrigado pela participação, foi um prazer. Você é um cara que eu admiro bastante. Recíproca é verdadeira. Grato pelo que você fez pela cidade, grato pelo que você fez pelo mercado imobiliário.
E pela amizade que a gente Isso. mantém constante, aí você sempre me atende, a gente está sempre batendo papo. Sempre aí, as ordens. tentando ajudar o mercado imobiliário e estou à disposição sempre que você precisar também no mercado. Quando você precisar de uma ajuda aí, uma dica no seu projeto de governo aí, pode contar comigo. Opa, eu tô... Bom saber. Na área imobiliária aí, pode falar comigo. Bom saber. Ativo. Eu quero estar junto com pessoas que querem desenvolver a cidade, querem Que bom. promover o desenvolvimento e o crescimento da nossa cidade. Que bom, obrigado mesmo. Você é um cara diferenciado mesmo. Para mim é uma alegria ter a sua amizade e que nós possamos, né, num horizonte próximo, contribuir inclusive politicamente aqui para o desenvolvimento da nossa cidade. Maravilha. Tá bom? Mais uma vez. Mais uma vez. Isso aí. Finalizamos aí o nosso 12º episódio. Primeira temporada completa e vem aí segunda temporada 2026. Fique ligado no ADCast, o podcast do mercado imobiliário. Valeu!